boa tarde. Nós estamos ao vivo em mais um episódio do nosso podcast Cotidiano e Direito. Lembrando que quinzenalmente temos aqui a transmissão ao meio-dia, sempre com convidados trazendo assuntos do nosso dia a dia. Hoje, o nosso tema é Ciência da Felicidade. Um tema muito interessante e nós estamos aqui com o chat aberto. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas para enviar ao nosso convidado, fiquem à vontade. Eu sou a Maína Hortense, advogada na área do direito de família e sou apresentadora nesse podcast juntamente com a Clarissa. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é a Clarissa, eu sou advogada na área empresarial e hoje nós estamos aqui com um convidado de muito peso. Uma pessoa muito querida para mim e que a gente se conhece de outros tempos, dos tempos que ele também era advogado. Nós fizemos uma pós-graduação na FGV juntos, lá pelos idos de 2008, 2009, talvez 2007, 2008. E, olha, o currículo dele fala por si mesmo, né? Eu vou falar brevemente aqui e depois ele vai complementar. Então, o Henrique, que é casado com a Manu, pai do João, do Antônio e do Joaquim, ele é mestre em psicologia positiva pela University of East London, especialista em felicidade e felicidade corporativa e professor adjunto do primeiro mestrado global em estudos da felicidade, ministrado pelo professor Tal Ben-Shahar da Centenary University dos Estados Unidos. Ele também é fundador do Holy Bean Institute no Brasil, em Portugal, e CEO global do mesmo instituto. Acho que agora eu vou passar para ele complementar esse currículo de muito peso. Vamos lá, Henrique. Boa tarde Clarice, boa tarde Maíne, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Que alegria poder estar aqui. E como o tempo voa, né, Clarice? Parece que essa pós-graduação aconteceu algumas semanas atrás, já foi 2007, 2008, eu também não me lembro se foi 2007, 2008 ou 2009, mas é um prazer gigante poder estar aqui participando desse lindo projeto de vocês duas. Obrigada, Henrique, por ter aceito o convite e vir ao nosso programa. Temos certeza que vamos aprender muito aí sobre essa ciência da felicidade. E parabéns pelo seu currículo. Obrigado. Foi uma trajetória de bastante mudança, de bastante desafio, mas eu me sinto muito feliz hoje em ter feito essa transição e hoje, na verdade, há 12 anos, eu me dedico ao estudo científico do que faz a vida valer a pena, essa ciência chamada de psicologia positiva e apelidada de ciência da felicidade. Vamos lá, então, vamos explicar um pouquinho aí para o pessoal no que consiste, então, a ciência da felicidade. Maravilha. Veja, a ciência da felicidade, eu vou começar dizendo, esse apelido que ela recebeu, a psicologia positiva é uma ciência que, acima de tudo, tem um nome horroroso. Eu vou explicar por quê. Quando a gente fala em psicologia positiva, duas coisas vêm à mente. A primeira é de que a psicologia anterior, ou a psicologia tradicional, era de alguma forma negativa, o que é um grande absurdo. E segundo, quando a gente fala em psicologia positiva, começam os modismos de pensar positivo, de positividade para qualquer coisa. Então, ela tem um nome ruim. E um apelido pior ainda, ciência da felicidade. Né? E muita gente que escuta esse tema, ainda mais no mundo jurídico, no mundo acadêmico e corporativo, tem a impressão de que a gente está falando aqui de abraçar a árvore. Mas eu vou explicar para vocês o que é essa ciência. A psicologia positiva nada mais é do que a própria psicologia, com os mesmos métodos, com os mesmos objetivos de estudo, mas com uma diferença muito grande, que são as perguntas que são feitas. Eu vou explicar. A psicologia tradicional, durante boa parte de sua história, teve um foco muito intenso, quase que constante, em resolver problema, em curar doença. Ela queria saber por que as pessoas tinham síndrome do pânico, depressão, por que algumas pessoas tinham dificuldade de aprender. E vários diagnósticos foram construídos, várias intervenções e medicamentos foram feitos para cuidar desse problema. Então, todo mundo que caía abaixo de uma certa média era diagnosticado e a gente tentava, através da psicologia, tentar trazer essa pessoa de volta para um lugar médio.
O que é muito bom, o que é fundamental, né? Só quem teve depressão um dia sabe que coisa espetacular a gente ter hoje terapias e medicamentos que ajudam esse indivíduo. Mas o que alguns pesquisadores perceberam no final do século passado é que a ausência de doença não é felicidade. Eu posso não estar doente, altamente deprimido, mas ao mesmo tempo eu não vou estar necessariamente vivendo a melhor vida possível. O fato de eu não me divorciar no meu casamento não significa que estou vivendo um casamento maravilhoso. O que esses pesquisadores perceberam, então, é que se a gente quer construir espaço para viver o melhor da vida, eu preciso não estudar apenas a doença, eu preciso estudar o potencial. Então, o que alguns casais estão fazendo hoje para viver uma vida tão maravilhosa, apesar das dificuldades de um casamento? O que algumas pessoas numa empresa onde muita gente está adoecendo, tendo burnout, o que algumas pessoas dessa empresa fazem para ser tão resilientes? Por que alguns indivíduos são tão otimistas? Então, a psicologia positiva, na verdade, usando a mesma metodologia científica da psicologia, começa a se fazer essas indagações. E quando a gente foca numa pergunta diferente, a gente encontra outras respostas. Além de eu conhecer hoje o cérebro de uma pessoa deprimida, eu conheço os hábitos e as práticas de uma pessoa altamente resiliente ou positiva. E com isso a gente consegue criar intervenções positivas para ajudar os indivíduos que estão vivendo uma vida na linha média a galgar um potencial maior em todos os aspectos da vida. Essa é a psicologia positiva, a tal ciência da felicidade. Nossa, Henrique, são muitas informações mesmo para a gente pensar sobre isso. Mas por que que atualmente se fala tanto em felicidade? Veja, fala-se tanto em felicidade por duas razões abandonadas durante muito tempo. Primeira, felicidade é coisa séria. Quando a gente fala em felicidade, a gente não está falando sobre uma emoção passageira, algo que vem e vai, que dura pouco, ou que tem a ver apenas com um sorriso no rosto. Nós sabemos hoje que indivíduos mais felizes são mais longevos, são mais saudáveis, têm uma resposta imunológica melhor, têm uma melhor pressão arterial, são mais gentis, são mais íntegras e éticas. Empresas que investem no bem-estar e na felicidade de seus indivíduos, elas são mais colaborativas, mais inovadoras, elas têm menos turnover, menos acidentes. Felicidade é coisa séria, muito séria, e mais do que isso, é o nosso grande objetivo. É o que fez a Clarissa e eu decidimos fazer uma pós-graduação juntos em 2007, porque a gente achava que se eu fosse pós-graduado, eu ia ganhar mais, então eu ia ser feliz. O que nos move todo dia, a nossa moeda mais valiosa é a felicidade. Felicidade é coisa muito séria. E além disso, além dela ser séria, ela sempre foi séria, mas tirando a filosofia, desde Aristóteles que se interessou por esse assunto, muito pouca coisa foi feita em relação à felicidade. Até o momento atual, principalmente depois da pandemia, onde além de coisa séria, a felicidade se tornou coisa urgente. A gente vive a maior crise de saúde mental já experimentada na história da humanidade, e ou a gente acorda para o fato de que a nossa forma de viver não tem necessariamente levado o planeta para um melhor lugar, e a nossa vida para uma vida melhor, chegou a hora da gente mergulhar numa ciência que tenta nos ajudar a construir um caminho diferente. Poxa vida, a gente olhando, né, para tudo isso que você está trazendo, a gente consegue, inclusive, visualizar situações, eu que atuo nessa parte de direito empresarial, situações corporativas que a gente vê que urgentemente algumas corporações poderiam implementar práticas que realmente fizessem sentido e fossem eficazes, efetivas para melhorar, né, a vida, a saúde do colaborador. Eu acredito que você deva ter vários exemplos em relação a isso. Se você puder citar. Claro, com certeza. E, na verdade, a gente está num outro ponto, né? Eu disse que felicidade é coisa séria, felicidade é urgente, e agora a felicidade é lei. Né? A NR1, apesar das multas terem sido postergadas, ela já obriga a empresa a não ter um cuidado pelo colaborador no ponto de vista de saúde mental, apenas porque ele é bem intencionado, mas agora ele precisa mesmo, sob pena de ser autuado. Né? Veja, nós sabemos que organizações que investem em bem-estar, eu vou dar um exemplo aqui para todo mundo, tá? Vocês
que trabalham em ambientes com outras pessoas. Quando a gente está bem, esquece a questão que eu coloquei, que uma empresa mais feliz é mais criativa, é mais produtiva, esquece isso. Pensa o seguinte, quando você está bem na minha empresa, você está trabalhando e você está feliz, você se sente respeitado, você sente que você tem a oportunidade de crescer, é muito comum um headhunter ligar para a gente para oferecer uma proposta numa nova empresa e a gente não querer nem ouvir. Quando a gente está bem onde a gente está trabalhando, a gente vai muito além do job description. Então, chefe, uma empresa que eu admiro, que eu respeito, que eu trabalho com engajamento. Se o meu chefe me pede para ficar até a noite porque tem um projeto importante acontecendo, a gente fica. A relação entre felicidade e trabalho é totalmente intuitiva. O que nós sabemos hoje é que existem formas, primeiro, de medir isso na empresa, porque se eu não consigo medir, eu não consigo administrar. Então a gente consegue hoje medir níveis de engajamento, de estresse, de segurança psicológica, de bem-estar subjetivo dentro da organização, e através desses novos KPIs, a gente consegue implementar intervenções para que as pessoas se conectem melhor, trabalhem de uma forma mais efetiva, inteligente e positiva. Então, eu estou, inclusive, hoje no Rio de Janeiro para fazer um projeto, uma grande empresa daqui, porque o meu trabalho, efetivamente, depois de que eu deixei o direito e me dedicar a esse assunto, é levar esse assunto principalmente para empresas de órgãos públicos no Brasil e no mundo. Olha só, você está dizendo da NR1 e tal. Realmente, assim, eu tenho visto a preocupação das empresas em levar palestras de conscientização, né? O primeiro degrau ali de uma escada longa, porque realmente é isso que você disse, é necessário medir, né? Tal qual os demais riscos, né? Físicos, biológicos, químicos, eles são medidos pela NR1, nós temos que também medir os riscos psicossociais. Então, partindo daí, sem medir, né, não há nenhum tipo de controle e nem medidas possíveis para a prevenção e combate a tudo isso. Né? A gente vê muito também a questão de assédio moral, que tem a ver, enfim. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Má? Clarissa, eu quero, deixa eu fazer só um ponto aqui que me veio à tona agora. Uma questão da NR que é importante a gente comentar aqui é que, primeiro, ela só foi expressa, né? Mas o cuidado com as pessoas já estava implícito na NR. Mas uma coisa importante é que é o seguinte, a NR nos pede para fazer a avaliação dos riscos, né? Além da avaliação dos riscos, e esse é o grande trabalho que eu faço nas empresas, a gente precisa começar a avaliar melhores práticas dentro da própria empresa e em outros lugares para construir essas ações. E mais do que isso, é importante eu entender se eu tenho um problema real, concreto na empresa que pode levar a estresse excessivo e tratar esse problema. É claro que é importante. Assim como é importante para a psicologia entender causas que podem levar ao adoecimento mental, à depressão, para a gente evitar que essas causas aconteçam. Mas muito mais do que isso, não adianta medir só o problema. Eu preciso medir na organização quais são os times que são mais engajados, quais são os times que se relacionam melhor com seus líderes. Eu aprender o que está acontecendo de bom lá dentro ou em outras organizações e implementar intervenções positivas. Né? Não adianta eu achar que eu vou conseguir apenas impedir o risco e as pessoas vão ficar felizes. Impedindo o risco, eu impeço, talvez, quando eu evito, coloco um corrimão numa escada, eu impeço que a pessoa caia. Mas eu não motivo ela a subir aquela escada com energia. É a mesma coisa. Quando eu descubro um risco, olha, existe uma pressão excessiva em tal departamento, e talvez se eu colocar mais pessoas aqui, a pressão pelo trabalho diminua e eles consigam não adoecer. Ótimo. Agora, como é que eu faço para esse mesmo grupo brilhar no trabalho? E é por isso que a psicologia positiva é tão importante. Entender o que está funcionando, medir também os KPIs positivos e criar intervenções para elevar o nível das pessoas no trabalho. Isso melhora o engajamento, melhora a produtividade, melhora a retenção, melhora tudo. E Henrique, é muito bom ouvir você falando e também o que você acabou de comentar, que hoje mesmo você está aí no aeroporto para ir numa empresa e fazer esse trabalho. Então a gente perceber que as empresas também estão se importando cada dia mais com esse tema.
não só por conta da previsão legal, mas também pensando na cultura e na verdade de querer mesmo ter um time engajado, que isso com certeza traz melhores resultados. Então, o seu trabalho, a gente vê que é cada dia mais importante e crescente. E muito bom que seja, de mais interesse das empresas. Mas o que eu vi aqui também, que é através do seu Instagram, é que você fala que felicidade se aprende. Mas como que se aprende? Boa pergunta. Veja, o nosso cérebro, Maine, é uma maquininha de prever o futuro. Uma maquininha super eficiente em prever o futuro. E ela fica prometendo para a gente futuros maravilhosos. Ou não tão maravilhosos assim quando a gente está vivendo muito estresse, muita ansiedade. Mas o que a nossa mente faz? Se eu tivesse dinheiro na conta. Se eu morasse numa casa de praia. Se eu tivesse um novo iPhone. Né? Quando eu chegar lá, tudo vai ficar bem. Né? Eu me lembro que quando eu deixei o mundo corporativo, deixei o direito e resolvi me dedicar a esse estudo que eu me dedico hoje, na verdade, quando eu iniciei o meu trabalho no mundo corporativo, isso, 25 anos atrás, eu me lembro que eu falava para todo mundo, agora que eu sou jovem, que eu tenho energia, que eu tenho esse gás todo, eu vou ralar bastante, porque um dia eu vou guardar algum dinheiro, vou comprar um sítio, aí eu vou ser feliz. Eu convido vocês, todos os ouvintes aqui, quem nunca pensou isso? Que quando eu chegar lá, aquela casa na praia, aquele carro, quando eu chegar lá eu vou ser feliz. Eu dizia isso. E, gente, eu fiz isso. Depois de 10 anos no mundo corporativo, eu guardei algum dinheiro, mas eu não comprei um sítio, não. Eu comprei um pedacinho de terra na Joia do Paraná, cidadezinha de Antonina. E eu me lembro que eu fui assinar a escritura do meu sítio, feliz da vida. Eu tinha finalmente chegado lá. E aí eu fui na casa de materiais de construção da cidade e conheci o seu Gerson, o dono da loja. E numa hora da nossa conversa, ele me disse, Henrique, que bacana, você comprou um sítio. Você sabe que o sítio vai te dar 2 alegrias. Essa agora que você comprou. E a próxima quando você vender. Gente, eu saí da reunião com o seu Gerson, achando que ele era louco. Eu entrei pelos portões do meu sítio, eu só via aquela mata verde exuberante ao meu redor. Eu só sentia aquele cheiro de grama. Só via pássaros coloridos no céu. O seu Gerson tinha que ser louco. 3 semanas depois, eu descobri que o seu Gerson não era louco, ele era o filósofo da cidade. Eu não via mais mata. Eu via pernilongo que saía da mata para me levantar do chão. Eu não sentia mais o cheiro da grama, eu sentia dor nas costas. Porque para capir a grama do meu sítio, só com aquela máquina de pendurar nas costas. E eu não queria ver passarinho, não. Eu pegava a vassoura de manhã para varrer cocô de passarinho do terraço. O nosso cérebro, gente, promete para todos nós um futuro onde lá e finalmente eu vou ser feliz. E ele se esquece que o ser humano se acostuma, se adapta. As empresas têm tentado curar essa crise de saúde mental trazendo benefícios externos. Vou colocar uma mesa de ping-pong, vou pagar um dia em pés, vou colocar massagem às quintas-feiras. Isso é bom, isso é útil. Mas o ser humano rapidamente se compara com o outro. Então, se eu tenho uma mesa de ping-pong hoje e eu estou feliz com ela, daqui a pouco eu vejo que o meu amigo na empresa vizinha tem ping-pong e pebolim. Já não está bom mais. A gente precisa aprender que felicidade, ela surge através de 3 fatores. Um primeiro fator que é o ambiente, as circunstâncias. Claro que o ambiente que a gente se insere importa. E importa muito mais se for um ambiente extremo. Um ambiente de guerra, de bullying. É claro que ele vai impactar mais do que um ambiente normal. Um segundo fator que afeta o nosso bem-estar é a nossa genética. Tem gente que reclama muito mais e tem gente que é mais otimista. Isso faz parte. Só que a nossa genética não trava o nosso destino. Por quê? Porque a gente se esquece que um dos principais fatores para o nosso bem-estar, e o único que a gente tem mão na massa, que a gente pode fazer alguma coisa, são as nossas escolhas e comportamentos. O que eu faço hoje de manhã afeta a minha relação com a tarde. A forma que eu sento no chão com meu filho para conversar com ele de frente, ou converso com ele olhando para a tela do celular, muda a minha relação com ele. A verdade, Maína, é que como a gente passa os nossos dias, é como a gente vive a nossa vida. Só que o nosso cérebro coloca a gente numa corrida maluca para chegar em lugares mágicos, e eu vou chegando nesses lugares mágicos. Eu lembro, a Clarice e eu, a alegria quando a gente foi aprovado na pós-graduação, a alegria quando a gente se formou. Quando eu tiver a pós-graduação, tudo vai ser melhor. A gente se acostuma. Portanto, uma vida mais feliz é uma vida que eu começo a aprender. E as pequenas coisas que eu faço hoje, na minha vida pessoal, profissional, nos meus relacionamentos, mudam tudo. Só que se mudar tudo, demora para acontecer, é gradual.
E o cérebro quer a mudança rápida. O cérebro quer a balinha de melatonina que me faz dormir. Só que ele se esquece que para eu dormir melhor, meu cérebro já produz a melatonina que eu preciso. Só que eu tenho que ter alguns hábitos antes de me deitar para que eu consiga fazer isso, né? Então a gente fica atrás dessa mudança gigantesca, dessa bala de prata, e se esquece que são as pequenas escolhas de ações que fazem toda a diferença. Então, em realidade, os nossos momentos de felicidade, a gente tem que ir tendo pequenos momentos e não esperar uma coisa grande ou alcançar determinado objetivo. A gente tentar no dia a dia enxergar os pontos bons e ver isso como felicidade. Pequenas coisinhas que vão trazendo uma vida mais tranquila para nós. Sim e não. Vou explicar por quê. Quando a experiência da felicidade, a definição de felicidade tem a ver com dois grandes componentes. Tá? Uma vida mais feliz é uma vida de mais emoções boas, mais alegria, mais contentamento. Isso é um componente afetivo, um componente emocional. Só que só isso não basta. Tá? É como se fosse, esse componente afetivo é o prazer. Uma vida feliz é uma vida que tem prazer. Né? Eu tenho emoções boas. Só prazer não basta. Tem um segundo componente, Maine, fundamental, que é um componente cognitivo. Pessoas mais felizes avaliam a própria vida sob uma lente positiva, eles percebem sentido na vida, eles percebem propósito. Por isso, uma vida mais feliz é um conjunto de prazer e sentido. Um afetivo, o outro intelectual. O que torna a felicidade algo muito mais amplo que a mera experiência de alegria. Eu sinto alegria quando eu, por exemplo, recebo um presente, mas ela passa, ela é efêmera, ela é rápida. A felicidade, eu posso me perceber feliz mesmo numa dificuldade. Eu tenho uma palestra que eu vou dar daqui a pouco, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou inseguro em relação a isso e eu sei que eu estou feliz ao mesmo tempo. Né? Felicidade é mais perene, é um pouco mais estável, ela pode ser construída porque ela envolve esses dois aspectos, tanto o cognitivo quanto o emocional. O que diz o seguinte, quando você fala sobre as pequenas coisas. Felicidade para alguém que vive sem rumo, sem um senso qualquer de sentido, e pode ser um senso de sentido de simplesmente acordar de manhã para ser uma boa mãe, ou para garantir que meus filhos vão para a escola. Não importa, não tem que ser nada muito grande. Mas a primeira coisa que eu preciso é perceber sentido na vida. Eu tenho que ter uma direção. Junto com a direção, eu preciso aprender que a maior parte de nós vive boa parte do tempo no piloto automático, tentando chegar nesse lugar, achando que lá tudo vai estar resolvido. E a gente se esquece que eu preciso tentar chegar lá e continuar correndo atrás desses objetivos, mas sem ignorar o fato de que tem muita coisa boa acontecendo todo dia, que o meu cérebro no piloto automático não para perceber. Né? Aquilo que a gente foca cresce. Quem está nos ouvindo alguma vez já sonhou em comprar um carro, já pode perceber que você sai na rua e parece que todo mundo resolveu comprar o mesmo carro da mesma cor que o que você quer comprar. Né? Aquilo que a gente foca cresce, aparece mais. Se o meu foco é apenas, eu preciso ficar rico, eu preciso chegar lá, a gente está olhando para aquilo e para aquilo que a gente não conseguiu construir ainda e se esquece do resto. Portanto, a gente precisa aprender a, com o tempo, regular a nossa perspectiva da vida para jogar fora a ditadura do ou eu chego lá ou eu não vou ser feliz, e abraçar a magia do e. Eu quero chegar lá e sei que estou longe ainda. E olha a quantidade de coisa que eu já tenho, olha o que eu já andei. Faz sentido? A magia do e transforma a nossa forma de viver a vida. Olha, Henrique, que aula. Eu estava pensando aqui, né, na questão do contentamento, né? Veja, eu acredito que a vida da gente, a gente escolhe muita coisa, né? Muita coisa. E eu tenho, para mim, eu sempre falo, pedras grandes primeiro na minha vida. Por quê? Porque são muitas funções, né? Não só profissionais, né? Primeiramente de esposa, depois de mãe, enfim. E nem sempre nós conseguimos equilibrar tudo, né? Tem momentos da nossa vida que a gente está mais voltado para o trabalho mesmo, tem momentos que... Só que
a gente precisa alinhar internamente realmente aquilo que faz sentido para nós. E aí, mesmo quando alguma coisa nos frustra, porque, claro, faz parte da vida, a gente consegue ainda manter uma paz interna que ela acaba excedendo o entendimento até de quem está ali ao nosso redor. E às vezes as pessoas acabam falando assim, mas aconteceu isso, como que você não se abalou? Não é essa a questão. A questão, às vezes, a gente sim se abala, a gente, né, nós somos humanos. Porém, a gente sabe também o que importa, tem clareza sobre isso e onde nós queremos chegar. Então, as pedras grandes primeiro, por exemplo, eu, na minha vida, para mim é muito importante não terceirizar questões dos meus filhos. Então, para mim, faz sentido que eu os leve para a escola e busque, que eu os leve nas atividades extra, complementares que eles gostam de fazer, que eles se sentem bem e que eu vejo que há benefícios na vida deles. Eu não quero que alguém leve e eu não possa vivenciar aquilo, né? E, enfim... Mas realmente, né, existem momentos que a gente precisa reavaliar. E tá tudo bem, porque, queira ou não, as prioridades elas vão se modificando ao longo da vida, nós também vamos amadurecendo, né? Que nem você disse, a gente fez a pós-graduação e a gente achou o máximo, porque realmente foi uma pós-graduação muito boa, foi excelente, um conteúdo técnico, jurídico, muito bom, né? Quem não sonha em fazer uma pós-graduação na FGV? Claro que, né? Então, foi uma conquista, foi importante. Mas, né? Existem outras questões que também são importantes, e que a gente vai olhando ali e ao longo da vida a gente vai... tornando com significado e ressignificando também essas outras, até o que ficou no passado. Então, que explicação interessante a sua, viu? Eu Larissa, adorei. Deixa eu fazer um comentário aqui bacana. Você trouxe essa questão dos muitos papéis da mulher, né? A mulher é a maior vítima dessa crise de saúde mental. Ela sofre o dobro do que os homens sofrem. E isso por um motivo muito simples, né? Eu vou usar minha esposa como exemplo, a Manu. A minha esposa faz 200 coisas a mais do que eu todos os dias. Tranquilamente 200, porque eu estou não estou querendo dar muita bola para ela, mas é mais do que isso. Ela faz muito mais coisa que eu. E assim como eu, ao longo do dia, ela tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, eu sabia que para poder estar com vocês aqui, algo que eu queria muito, eu ia ter que fazer esse bate-papo do aeroporto, né? Eu, às vezes, recebo ligações e eu recebo um convite para falar com um cliente super especial na mesma hora que tem uma festinha na escola dos meus filhos. E eu decido. Eu tomo uma decisão. Vou para a festinha dos meus filhos ou não. Vou para a reunião com aquele cliente. E eu chego em casa à noite, eu coloco o pé na poltrona e eu, tranquilo. Eu tomei uma decisão e eu lido bem com isso. As mulheres, elas têm uma tendência por uma cobrança social absurda, doentia, e por uma autocobrança treinada, de, assim como os homens, derrubar esses pratos o dia inteiro também, porque não dá pra gente fazer tudo. Só que junto com os pratos que caem, pra mulher, vem culpa, vem vergonha. Então, a mulher acaba sofrendo muito mais do que os homens nessa grande crise. Eu, inclusive, durante a pandemia, eu construí uma formação só para mulheres, exatamente para ajudá-las a entender nos seus meios como viver melhor todos os inúmeros papéis que a mulher tem, com mais leveza, com mais firmeza e com mais decisão. Mas, Clarissa, você falou uma verdade. Não dá para fazer isso sem tomar uma decisão consciente, autêntica, do que importa para você, né? E pode ser que o que importa para mim sejam meus filhos, pode ser que o que importe para mim seja meu trabalho, eu ganhar dinheiro, tá tudo bem, mas o que importa para mim, de novo, não o ou eu vou cuidar da família ou eu vou ganhar dinheiro, mas como é que eu decido o que importa e
trago leveza para o E. Trago leveza para eventualmente dizer para meu filho, olha, hoje eu vou pedir para o Uber te levar para aquela festinha, porque eu tenho uma reunião que eu não quero perder, né? Então, construir essa capacidade interna de o tempo todo refletir sobre essa complexidade que a vida é fundamental. Só que do jeito que a gente não para de correr e não se desconecta, tá difícil a gente fazer isso, porque a gente não consegue refletir sobre a própria vida com profundidade e verdade sem um pouco de pausa, sem um pouco de ar, né? Então, um pouco mais de equilíbrio e calma é fundamental para a gente fazer isso. Henrique, é isso mesmo, você conseguiu definir aí nesse finalzinho a importância da gente ter esses momentos de pausa e de reflexão com nós mesmos. E nesse sentido, a gente recebeu um comentário aqui no chat. Primeiro, na hora que você estava falando na questão dos dados das empresas, uma pessoa falou que importante essa fala do foco na análise e interpretação dos dados. E realmente foi muito bacana. E agora, sobre a reflexão, ela está agradecendo por esse presente que foi ouvir e ser motivada a refletir tudo isso, que é o que você estava sintetizando agora para nós. Que bom. Que bom. E nosso chat está aqui aberto. Se vocês que estão acompanhando desejarem enviar alguma pergunta, alguma coisa, a gente retransmite aqui para o Henrique. Henrique, eu acho que você começou já a falar da questão da definição do que seria a felicidade, né? Você disse que é um processo cognitivo, enfim, também, mas se você puder esmiuçar um pouquinho mais para nós, seria bacana. Maravilha. Veja, eu acho que o mais importante é a gente se lembrar de algumas coisas, começando pelo derrubando alguns mitos, tá? Enquanto a gente continuar achando que felicidade é algo estável, porque ele é feliz e eu não sou, a gente vai continuar tendo uma dificuldade gigantesca em ser mais feliz. Por quê? Felicidade não é um ponto onde eu cheguei e agora eu sou feliz e pronto, né? Como eu imaginava no sítio. Quando eu chegar no sítio eu vou ser feliz e pronto. Felicidade não é um ponto. Felicidade é algo que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Uma vida mais feliz não é uma vida onde eu cheguei num lugar perfeito, mágico, extraordinário, agora tudo é maravilhoso, né? Agora eu tenho um par perfeito, os filhos que não dão trabalho, eu tenho todo o dinheiro que eu quero ter na conta e um chefe que não me bota pressão, né? Enquanto eu continuar achando isso, ainda mais esse mundo maluco, que está ficando cada vez mais maluco e mais acelerado, enquanto eu continuar acreditando nisso, eu não vou ser feliz. Uma vida mais feliz é uma vida que eu me torno mais maduro. E eu aprendo a lidar com a vida como ela é. Eu tenho conta para pagar, eu tenho filhos que me dão trabalho. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, gente, o dia inteiro. Faz parte da vida. Ela vai, às vezes, bater e vai bater com força, né? O que eu preciso aprender é de que forma. Primeiro, eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Então, mesmo meu trabalho sendo duro e difícil, eu entendo o que eu estou fazendo porque eu quero chegar naquele lugar, ou porque eu preciso dele para sustentar minha família, e só de ver os meus filhos felizes com o lanche na escola, eu me sinto bem com isso. Então, primeiro eu preciso perceber sentido nas minhas ações e escolhas. Perceber por que eu estou onde eu estou. E segundo, eu preciso começar a dominar um viés natural que o nosso cérebro tem, que é um viés chamado de viés da negatividade. Nós temos uma antena parabólica no nosso cérebro, projetada para encontrar perigo, problema, dificuldade. Essa antena é muito forte, ela é muito ativa. A gente está o tempo inteiro encontrando problemas, né? Isso tem um viés biológico, evolutivo e social, né? Nós daqui como pais, né? O que a gente vê primeiro no boletim do filho? As 16 notas azuis ou aquela uma nota vermelha? Por isso que a mídia, inclusive, só fala de notícia ruim. A gente tem uma antena parabólica que capta o ruim. Só que estudos têm mostrado pra gente que no dia a dia normal, quando a gente não está deprimido, passando por um trauma muito grande, existem muito mais experiências boas num dia qualquer do que ruins. Só que o ruim, o negativo, é igual o velcro, ele gruda. É uma pedra pesada. O positivo é que nem o teflon, ele escorrega. São penas levíssimas. Então, o nosso cérebro, apesar de eu ter mais experiências boas do que ruins ao longo do dia, ele se prende às ruins, carrega o ruim. O que a gente sabe pela psicologia positiva, pelos estudos da neurociência, é que isso não tem que ser assim. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico. A gente consegue mudar o nosso cérebro
através das nossas práticas. Então, eu posso, ao longo do tempo, começar a treinar o meu cérebro para também ver o positivo. Não se trata aqui de ser poliana, achar que está tudo bem o tempo todo. Não, se a vida está ruim, vamos olhar para aquilo, vamos enfrentar aquele problema. Mas se trata de trazer o e começar a perceber que daquilo que eu estou vendo, sempre tem muito mais. Por exemplo, eu estou passando por uma fase difícil no trabalho. E eu só estou vendo a dificuldade, a dificuldade, a dificuldade. Para um pouquinho, eu respiro e pergunto, o que eu não estou vendo? Eu não estou vendo, talvez, o meu talento. Eu não estou vendo, talvez, que meu chefe me colocou naquela roubada, porque ele acredita que eu sou capaz. Eu não estou vendo que eu já resolvi problemas parecidos antes. Eu não estou vendo que isso aqui é uma baita oportunidade. Eu não estou vendo que, infelizmente, agora eu vou ter que lidar com essa dificuldade porque eu preciso desse emprego. Como é que a gente olha o todo, né? E aí, quando a gente aprecia o que é bom, o bom aprecia, do ponto de vista de crescer de valor, né? Aquilo que eu foco cresce. Quando eu quero muito aquele carro e fico sonhando com ele, eu só vejo aquele carro na rua. Quando eu começo a perceber as pequenas coisas boas que também fazem parte do meu dia, eu me absorvo, eu me aproprio daquilo como se fossem nutrientes. O que não quer dizer que as emoções ruins, a dificuldade vão passar. Eu não quero que elas passem, elas vão estar lá. Só que eu vou trazer mais equilíbrio mental. Né? Quando eu lido com um problema e eu só estou vendo a dor daquele problema, é só aquilo que eu tenho, que era o que a psicologia fazia ao estudar o cérebro deprimido. Agora, quando eu estou vendo o problema e estou vendo que eu tenho pessoas que me ajudam, que eu tenho pessoas que eu posso pedir algum conselho, que eu tenho força, que eu tenho... Quando eu começo a perceber esse eu vou ficando mais equilibrado para lidar, inclusive, com as dificuldades. Por isso eu me torno mais maduro e mais feliz. Henrique, nós tivemos aqui mais alguns comentários, parabenizando você pela palestra. Está excelente, a gente está aprendendo muito mesmo com as suas falas. Você já comentou um pouquinho, mas eu gostaria de pedir para você comentar um pouco mais sobre as práticas essenciais para uma vida mais feliz. Ótimo. Eu vou contar uma primeiro, e se der tempo eu falo mais uma, tá? Uma que tem a ver com esse apreciar as coisas boas. É uma prática que eu tenho certeza que quando eu falar o nome vai irritar muita gente. E eu vou contar que prática é essa, contando como ela fez parte da minha vida, tá? É a prática da gratidão. Importante dizer só o seguinte, não é hashtag gratidão para qualquer assinatura de e-mail que você coloque, não é gratiluz, não é essa modinha de tirar foto de um cafezinho e colocar gratidão. Gratidão como conceito é só uma palavra bonita. Eu estou falando aqui de gratidão como experiência. Quando eu deixei o mundo corporativo, isso 12 anos atrás, deixei meu salário, meu bônus, meu status, deixei tudo para morar no meio do mato e estudar felicidade, todo mundo achou que eu tinha ficado doido. Inclusive a minha esposa, a Manu, ela achou que era crise de meia-idade, só podia ser. E eu não só deixei esse mundo, como eu resolvi pagar um dinheirão, $1, para fazer uma formação nos Estados Unidos com um professor de Harvard. Não tinha curso no Brasil ainda. E acharam que eu era mais doido ainda. O que esse louco vai fazer lá fora, gastando essa nota preta em dólar para estudar felicidade? Eu lembro que no último dia de aula, né, desse curso, eu terminou a aula e eu fui almoçar com o Tal Ben-Shahar. E falei para ele, professor, estou numa fase difícil. Deixei minha carreira, deixei meu salário, deixei meu bônus, todo mundo está achando que eu endoidei. Minha esposa deve estar pensando que eu estou ficando completamente viruta. Eu não sei o que fazer do ponto de vista de carreira. O que eu faço? O Tal Ben-Shahar me olhou e falou, Henrique, tá bom, anota aí. Pelos próximos 30 dias, e essa é a prática que eu quero sugerir para vocês, pelos próximos 30 dias, todo dia, quando você acordar de manhã ou antes de dormir, eu quero que você tente se lembrar de 3 coisas muito boas que você quer agradecer que aconteceram nas últimas 24 horas. E tem que ser coisas práticas, tá? Não adianta agradecer, eu vou agradecer que eu estou vivo. Se você não se sentiu grato por estar vivo, esquece. É palavra ao vento. Agora, se você estava viajando, teve um terremoto, você viu um monte de casa desabando, e você estava no meio da rua e você não sofreu nada, se você sentiu aquilo, agradeça. Não tem que ser nada tão grande assim, tá? Pode ser agradecer que o almoço foi gostoso, mas tem que ter sentido, tá? E aí o Tal Ben-Shahar me disse, Henrique, então, todo dia, por 30 dias, encontre 3 coisas boas das últimas 24 horas, e quando você encontrar essas coisas, não adianta só pensar, tem que reviver. Por exemplo, se eu for agradecer meu filho, eu tenho que lembrar um abracinho que ele me deu,
E aí eu vou sentir, fechar os olhos, vou sentir as mãos deles, a mãozinha dele me abraçando, o cheiro dele, a vozinha dele falando comigo. Por quê? Porque o nosso cérebro confunde um pouquinho a experiência vivida da experiência lembrada. Então eu vou liberar os mesmos hormônios desculpa, que me fizeram bem quando eu passei pela experiência. Então, pense em 3 coisas, reviva, e escreve em algum lugar. Pode ser um post-it colorido, um caderno, um celular, onde você quiser. Faz isso por 30 dias. Gente, quando eu saí desse almoço, eu fui para o aeroporto em Nova York pegar meu voo. E eu me lembro que a hora que eu entrei no avião, eu estava desesperado. Lembra que na época aquele remedinho Dramin dava sono? Eu tomei 2, acho que junto com uma taça de vinho, porque eu estava nervosíssimo. Eu ficava pensando, como é que eu vou contar para Manu, minha esposa? Eu abandonei minha carreira, abandonei o direito, abandonei o mundo que eu vivia, meu salário, meu bônus. Aí estudar uma baboseira dessa, eu tava na cara que não ia dar certo. Gente, eu fiz uma pós-graduação dificílima com a Clarice, tava na cara que praticar gratidão por 30 dias não levava a lugar nenhum. Esse tal Brecharrat só podia ser um fanfarrão. Só que aí, talvez alguns ouvintes aqui já tenham feito isso. Tem gente que paga academia por 6 meses só para ver se vai. Como eu estava pagando aquele curso em dólar, eu falei, quer saber? Deixa eu fazer esse negócio aqui. Mas antes disso, quando eu estava no voo ainda, eu não dormi o voo inteiro. Como é que eu vou contar para Manu que eu aprendi esse negócio? E aí eu lembro que quando o avião estava descendo em Guarulhos, eu tive um insight. Falei, já sei. Vou falar para Manu que a psicologia positiva que eu acabei de estudar é igual a maçonaria, não posso contar. E aí eu guardei em segredo e comecei a fazer a gratidão. Gente, a primeira semana fazendo exercício foi uma das piores experiências da minha vida. Eu não conseguia pensar em 3 coisas boas. Não conseguia. E quando eu encontrava 3 coisas boas, ou uma coisa boa, o meu cérebro me dizia na hora, que bobagem. Você vai agradecer que você almoçou bem, todo dia você almoça bem. Que tontice, você vai agradecer que o seu filho te deu um beijinho hoje, ele te dá beijo todo dia. O meu cérebro diminuía, ele dizia que não valia a pena agradecer aquilo. Mas eu fui teimoso. Na segunda semana, eu continuei fazendo exercício. E estava mais fácil. Ainda estava irritante. E ainda parecia que não ia fazer sentido, mas estava mais fácil. Eu conseguia pensar em 5, 7 coisas boas. Na terceira semana fazendo exercício, por pura teimosia, aconteceu um fato super corriqueiro e normal, mas que transformou minha vida. Me fez entrar no mestrado e fazer o que eu faço hoje e estar aqui hoje com vocês. Eu estava dirigindo de casa para o trabalho. Quando eu dirijo de casa para o trabalho, o que eu vejo? Eu vejo caminhão, geralmente na faixa da esquerda, não me deixando ultrapassar. Eu vejo óleo na pista, curva. Na região que eu moro, eu vejo muita neblina. Eu vejo um pedágio que eu pago para ir e para voltar, que é caríssimo. E geralmente estou subindo a serra, olhando para o relógio, preocupado, que eu vou chegar atrasado na minha próxima reunião. Não é o que a gente costuma ver, indo ao trabalho todo dia pelo mesmo caminho? Na terceira semana fazendo exercício, eu estava subindo, dirigindo pela mesma estrada, vendo as mesmíssimas coisas. Eu estava atrasado, o caminhão não saiu da minha frente, o pedágio era caro, mas por alguma razão, eu olhei para a direita. E eu vi um IP amarelo. Um IP amarelo que sempre teve lá, não era novidade. Mas por alguma razão, quando eu vi o IP amarelo, eu olhei para a esquerda. E eu vi a maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil, a grande reserva da Mata Atlântica, onde eu moro, coberta de amarelo. E naquele exato instante veio uma mensagem no meu cérebro. Você não esquece de agradecer. E o seu caminho, o seu trabalho é pela Serra da Graciosa. Eu encostei o carro naquele instante porque eu percebi o fenômeno que a gente estuda cientificamente da neuroplasticidade acontecendo comigo. O meu cérebro, ele quer economizar energia o tempo inteiro. Ele está focando sempre no negativo, no caminhão, no pedágio, nas dificuldades da estrada. Mas ele já sabia que no final do dia, o Henrique, esse chato aqui, ia chegar para ele e ia ficar perguntando, cérebro, me diz aí, quais foram as 3 coisas boas? Pensar nisso, encontrar isso, dá trabalho, gasta energia. Então o meu cérebro resolveu me mostrar enquanto acontecia. É mais ou menos o seguinte, imagina, Clarissa, que você, Maine também, que vocês vão para academia todo dia faz 30 anos e só fazem musculação, só levantam peso com o braço esquerdo. O braço esquerdo é forte, grande. O direito é fininho, é fraquinho. A nossa conexão neural que procura os perigos e negativos da vida, ela é forte, é aquela antena parabólica que eu falei para vocês. A conexão neural que se apropria das pequenas coisas boas que estão nos cercando o tempo inteiro é fraca, é efêmera. É igual aquela anteninha que na minha época a gente colocava bombril em cima para ver se ela capta alguma coisa. Isso é biológico, isso é do nosso cérebro. Quando você começa a praticar gratidão, você começa a fazer musculação também com o braço direito.
e você começa a aumentar a força daquela conexão neural quase inexistente para ela procurar as coisas boas. Meu cérebro sabia que eu ia perguntar para ele o que estava sendo bom. Ele começou a me mostrar. A gente começa a trazer equilíbrio. Podemos ficar tranquilo que aquela parabólica que procura as coisas difíceis vai continuar lá, isso é nosso. A gente não vai perder nunca. Só que viver a vida vendo só isso, sem trazer o erro. Hoje, quando eu dirijo por essa estrada, eu dirigi por essa estrada hoje de manhã, eu continuo vendo as mesmas coisas. Tem caminhão que me deixa ultrapassar, tem um pedágio caro, e talvez eu me atrase e perca o voo. Mas eu não consigo mais dirigir por essa estrada sem todo dia ficar de boca aberta com a maravilha do lugar que eu moro e de saber que todo dia eu posso encontrar uma coisa bonita que eu não tinha visto no dia anterior. Quando a gente se apropria da gratidão com verdade, não hashtag, não gratiluz, não fingindo para o outro que eu estou grato quando eu não estou. Quando a gente se apropria com verdade, a gente começa a trazer para a nossa vida algo fundamental, que é o todo. Ao invés de eu focar apenas no que está difícil, eu estou vendo mais. Isso me deixa mais capaz de lidar com o difícil, inclusive. Faz sentido? Faz muito sentido. Eu vejo, né, algumas pessoas realmente falando sobre essa prática da gratidão. Eu tenho amigas que elas pedem isso até para os aluninhos delas, para eles escreverem, né, pequenos pedacinhos de papéis coloridos, né, para a criança ela já ir aprendendo a pensar de uma forma diferente, né, sem dar o foco aí nas questões ruins. Eu sempre falo, né, que quando começa a vir algo ruim na cabeça da gente, porque vem mesmo, né, é algo natural, muito mais natural do que quando vir algo bom, a gente imediatamente, eu não sei se isso é correto ou não, até gostaria que você falasse para nós, mas eu penso, não, eu não vou deixar essa questão ruim que está vindo aqui para mim fazer um ninho na minha cabeça, sabe? Eu já logo tento substituir aquilo por algo que realmente seja bom, né? Como você fez, né? Então, realmente, eu pego esse caminho, eu poderia focar no caminhão, no pedágio, tal, mas não, eu vou focar nos ipês amarelos que eu vi na Serra da Graciosa. Então, eu faço isso, mas eu não sei até que ponto isso é eficaz, efetivo. Excelente seu ponto, Larissa. E isso é muito eficaz e muito efetivo quando é real. A pior coisa que você pode fazer para viver uma vida mais feliz é viver uma positividade irrealista, fingida, tá? Essa gratidão, essa positividade tem que ser enraigada. No momento de uma tragédia familiar, a última coisa que eu preciso é ficar demonstrando para mim ou para os outros o quanto eu estou grato. Né? Eu não estou grato por coisa alguma, mas talvez se eu encontrar um pouquinho, em algum momento, não tem que ser naquele instante, um pouquinho de luz, talvez eu comece. Então, qual que é o ponto relevante dessa questão? Uma vida mais madura ou mais feliz é uma vida que eu aprendo a disputar com realismo as minhas narrativas. Deixa eu explicar o que isso quer dizer. O nosso cérebro está o tempo inteiro contando histórias pra gente, né? Então, de repente, surge um desafio e meu cérebro fala, ai meu Deus, por que comigo? Ó céus, ó dia, ó azar. Eu não sou bom bastante, eu nunca fui bom bastante, eu não sou bom bastante. Isso é uma narrativa que eu tenho. Que quase sempre a gente aceita como verdadeira e já sai agindo ou reagindo. Ah, não quero assumir esse trabalho novo porque eu não sou bom bastante. Né? O que significa disputar com realismo as minhas narrativas? Aprenda de uma vez por todas que nós não somos o nosso cérebro. Do mesmo jeito que meu coração bate sem eu pedir, o meu cérebro pensa sem eu pedir. Ele está o tempo inteiro me trazendo informações. Quando ele disser para mim que eu não sou bom o bastante, dispute com realismo essa narrativa e pergunte para o cérebro, literalmente. Cérebro, obrigado pela informação. Você está dizendo que eu não sou bom o bastante. Mas deixa eu te fazer umas outras perguntas e eu prometo a vocês, seu cérebro nunca vai deixar você sem resposta. Tá? Pergunta para ele. Cérebro, esse desafio que estão me oferecendo aqui no trabalho, apesar de difícil, ele importa para mim? É uma coisa que eu tenho interesse? E talvez ele responda, puxa, importa. Cérebro,
Você está dizendo que eu não sou bom bastante. Me dá 3 exemplos de momentos onde eu fui muito bom. Ele vai te dar. Cérebro, me conta, no meio do caminho, se eu não estiver indo bem, o que eu posso fazer? Você pode fazer um curso, você pode fazer uma mentoria. Cérebro, se eu tiver dificuldade no caminho, eu tenho alguém que pode me ajudar? Ou tem. Chama aquele colega seu, aquela pessoa do seu time. Quando a gente disputa com realismo a nossa narrativa, a gente pode escolher outros caminhos. O que significa dizer? Por que eu coloco o realismo? Porque não adianta ficar falando, não, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Calma. O realismo pode ser que o cérebro te fale, olha, você pode fazer um outro curso, você pode fazer uma pós-graduação, você pode buscar amigos para te ajudar, mas está me parecendo que esse desafio é um pouco maior do que você nesse momento. Então talvez seja bom você esperar um pouco mais. O realismo não é se jogar, vou pensar positivo. Não, não. Pensa com realismo, mas um realismo mais amplo do que apenas aquele de ver o problema. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso funciona. Há mais ou menos um mês eu estava em Belo Horizonte com a minha família, viajando. E eu tenho um carro de 7 lugares, porque eu tenho 3 filhos, minha esposa, e minha sogra está quase sempre com a gente. E tem 2 lugares no fundão do carro, que é o verdadeiro purgatório, porque os meus 3 filhos, ou os 3 querem estar no fundão e não cabe, ou nenhum quer ir pro fundão. É sempre assim. E teve um dia que ninguém queria ir pro fundão, a gente precisava que alguém fosse, uma pessoa fosse, e no sorteio caiu pro Joaquim, meu caçula. Meu caçula caiu no banco do fundão. E logo que eu comecei a dirigir uma viagem de quase 12 horas dirigindo, no comecinho já começa o meu filho lá atrás. Ô pai, aqui é muito ruim, pai, eu odeio esse fundão, eu tô aqui sozinho. E o que é normal para uma pessoa, inclusive para mim, nesse momento? É vir aquela vontade de reagir. Fala assim, pô, a viagem acabou de começar, sossega aí, né? E ele continuava reclamando e reclamando. Eu resolvi testar a psicologia positiva com ele. E eu falei, ao invés de eu negar que lá era ruim, eu validei o que ele estava sentindo. E eu falei, puxa, filhão, deve ser ruim estar aí atrás, né? Você tá sozinho, o ar-condicionado não chega aí atrás. Aí ele respondeu assim, pai. Eu falei, o quê, filho? Não te ouvi. Ele, tá vendo, pai? É tão longe que você nem me escuta. Eu falei, pois é, filho, deve estar muito ruim aí atrás, eu te entendo. Aí eu perguntei para ele, agora me conta uma coisa, filhão, quero ver se você consegue, acho difícil, hein? Tem alguma coisa aí atrás que só aí tem, que é muito legal? Não deu um segundo. Ele falou, pai, tem um porta-copo aqui para colocar 2 copos. Eu falei, caramba, 2? Será que tem mais coisa? Aí, aqui eu posso esticar a perninha pro lado, que não tem ninguém do meu lado. Ô pai, aqui eu posso fazer tal coisa. E ele começou a achar as coisas boas. Isso não tirou a solidão que ele sentia lá de trás, e nem o fato de que ele tinha que falar mais alto para eu poder ouvir. Mas isso trouxe, ao invés de uma visão afunilada, uma visão total. Aqui está longe do meu pai, eu tenho que falar alto, o ar-condicionado não chega, e olha a quantidade de coisa que só eu posso fazer. Quando a gente abraça o potencial da vida de ver o todo, a gente se torna mais hábil de navegar a vida, muitas vezes, muito difícil que a gente tem. Nossa, Henrique, muito interessante. E com exemplos a gente consegue até enxergar com mais clareza como aplicar isso no dia a dia. Nós, infelizmente, temos que caminhar aqui para o final do episódio e deixamos por último para te perguntar: você acredita em positividade tóxica? Eu vou fazer um comentário aqui, como chama? Vou fazer um comentário aqui, depois eu vou explicar por quê, tá? Fala-se muito em positividade tóxica hoje em dia, e para mim positividade tóxica não existe. Vou explicar por quê. Nenhum estudo científico já feito mostra pra gente que sentir de verdade alguma emoção positiva é prejudicial. Sentir uma emoção positiva é bom em inúmeros sentidos. Não tem nenhum efeito colateral nisso. Não é tóxico ser positivo. O que é tóxico é o fingimento. Então, a pior coisa que você pode fazer com você mesmo ou com o outro é ficar exigindo dele uma positividade quando não é isso que o ambiente pede. Então, não é tóxico se sentir grato e se sentir bem, mas é tóxico ficar fingindo para você mesmo ou obrigando você mesmo, eu tenho que ficar bem porque, afinal de contas, eu tenho uma casa. Se você não está bem, se permita ser humano. Tóxico é autocobrança, cobrança exagerada, não aceitar que de vez em quando coisas ruins acontecem com você. E também é tóxico quando você faz isso com o outro. Quando você olha para o outro e acha que o problema dele é pequeno demais,
e fala, para com isso, olha a casa que você tem, olha os filhos que você tem que ser grato. Isso é extremamente tóxico, porque só piora a nossa energia. Então, quando a gente se permite ser humano e permite um outro ser humano, e percebe que com essa busca do eu posso construir pequenos núcleos de positividade no meu dia, essa positividade real, concreta, ela não é ruim. O negativo, o tóxico, é a autocobrança e a cobrança do outro, para que ele seja positivo quando não é o momento dele. Uau! Henrique, realmente, eu particularmente nunca tinha pensado dessa forma, nem por esse lado. Essa questão da positividade tóxica, né, agora conceitualmente, dessa forma que você nos trouxe, realmente faz todo sentido. Infelizmente, a gente está aqui caminhando para o final. Foram muitos comentários muito legais aqui e tenho certeza que depois que o pessoal também assistir o gravado, vão haver mais comentários. É um tema de muita relevância e assim, a gente está muito grato aqui por você ter aceitado mesmo esse convite nosso, porque, bom, a gente já tinha tentado uma outra vez, né, e aí as agendas não bateram e graças a Deus dessa vez deu certo. Então, muitíssimo obrigada, Henrique, e que assim que o seu caminhar, a sua trajetória, que já fala por si, que ela continue impactando muitas e muitas pessoas, somando esse conteúdo de imenso valor. Foi um episódio assim muito especial aqui para nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo programa, contem comigo. Obrigada, Henrique. Obrigada por ter aceito o convite. Nós aprendemos muito. Foi uma honra ter você aqui no nosso podcast. Também queremos agradecer a todos que nos acompanharam e enviaram as perguntas. Nosso episódio vai ficar disponibilizado tanto no Instagram quanto no YouTube do Cotidiano e Direito. Também agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas Extintores Brasil e Master Immigration, que estão aqui conosco desde o início do podcast. E lembrar que o próximo episódio ao vivo será no dia 3 de junho. Esperamos vocês. Obrigada.